Eu fiz a leitura do Merton, do Sibelius, e só vou apontar, só para vocês pegarem alguns aspectos da reflexão do Sibelius, tá? Vou direto no Sibelius, página 21 em diante, que ele fala da formação dele, fala na página 22 da Montanha dos Sete Patamares, que é um livro muito importante. Quem tiver mais solto na vida e quiser ter uma boa introdução a Thomas Merton, é a Montanha dos Sete Patamares, que é a obra que relata a conversão de Merton. Tá? Isso aqui o Sibelius fala na página 22, e na nota 1, na página 22, ele fala dos dois livros que são os clássicos para quem quiser introduzir-se numa biografia do Merton. Está lá o Michel Moore, está vendo aí? As Sete Montanhas de Thomas Merton, 1984. É um livro de 500 páginas, ou mais. Livro pesado, só tem em inglês. Né? Ele, inclusive, fala que a Montanha dos Sete Patamares é como pode ser a árvore cuja imensa copa esconde a floresta, tal foi seu impacto e fama. Então, às vezes, você tem um livro de um autor que desperta o interesse. Aí ele vai tentando mostrar que o Merton tem várias facetas. Tem o Merton escritor, que é o que me interessa muito, tem o Merton historiador, tem o Merton teólogo, que talvez seja mais chatinho, os teólogos são mais chatos. Tem o Merton figura pública, na luta contra o Vietnã, na luta contra a violência, dialogando com Gandhi. Tem um texto muito bonito do Thomas Merton com Gandhi, publicado na Revista de Cultura Vozes, lá dos anos 60, que é um clássico para Gandhi. Aliás, os alunos que fazem diálogo interreligioso, que apresentaram Gandhi ou que apresentam Gandhi, normalmente eles têm acesso a esse texto do Thomas Merton sobre Gandhi. Né? E escreve muito gostoso o Merton, né? Então isso ajuda muito. Tem o Merton escritor, o Merton figura pública e o Merton místico. Aí você vê como é que é didático o livro do Sibelius. Eu falei, esse Merton místico é o objeto do meu livro. Eu não vou pegar o escritor, nem o figura pública, até falar, mencionar, mas o cerne é o Merton místico. Aí fala vida contemplativa, aí entra na vida contemplativa, né? Outra coisa interessante que é o Merton leitor, porque o Merton foi um grande leitor. Ele leu autores muito importantes, Erich Fromm, aí vai citar aqui, né? Rilke, Kafka, Camus, Joyce, Blake, Pasternak, Camus. Então, é um leitor arvorado. Você até imagina todo o tempo que ele tem lá na trapa, é um tempo bom para a leitura, né? Despistadamente, dava para fazer na hora da meditação, mas umas leituras, e ele sempre teve essas leituras muito fortes. Né? A diversidade temática, vai falar lá na página 28, o humor de Thomas Merton, que é um tema interessante, lá na página 30, aí vai colocar o privilégio que ele vai dar a dois elementos, os jornais, os diários e as cartas. Vai falar dos 6 volumes, né? Dos 7 volumes dos diários, onde está o filé mignon. Eu puxei muito dos meus alunos isso. Como os diários não têm traduzidos em português, eu pedi aos meus alunos que estão trabalhando no Merton de ir nos diários em inglês, né, para trazer elementos que são elementos que não estão circulando no Brasil, da reflexão. E é difícil trabalhar diário, como eu falei antes para vocês. Mas ali você pega muito o filé mignon do autor. Você pega o cara trabalhando a cada dia, né? Aí você capta, se você tem boa inteligência, ou pelo menos boa atenção, você capta o elemento, embora o Merton tenha o que o Sibelius vai chamar a atenção aqui lá para frente, não sei aonde, que o Merton é muito contraditório, você tem que ser mais esperto que ele, né? Ele se contradiz um pouco. Então você tem que, na medida da reflexão dele, tentar entender qual o fio da meada que marca o pensamento dele. Os períodos de Merton, isso eu acho muito legal, está na página 32 e 33. De novo, a mesma coisa. Se o autor não marca, vocês marquem, A, B, C, D. Ele pegou 4 períodos. Ele fala de 3 na página 32,
e fala de 4. Primeiro período, que vai de 42 a 44, que é o período primeiro que você está trabalhando, né? É o primeiro período da conversão, né? O segundo período, que inicia em 1944, é quando ele está na trapa. Faz os primeiros votos, é ordenado padre em 49, e ali lança alguns livros. Aí tem Sementes de Contemplação. Nós não vamos ler esse livro aqui não, mas vamos ver Novas Sementes de Contemplação, que ele refez esse livro, depois com outra compreensão, outra abertura. Né? Ele fala que já nesse período foi hospitalizado, demonstrando uma saúde frágil. Ele foi muitas vezes hospitalizado. A gente às vezes vai uma vez, né? Opera de garganta, depois opera de hérnia, vai assim, né? Depois do coração, e vai. Começa em geral com a garganta, normalmente. Então, fica o segundo período. Terceiro período, 49 até 55. No quarto período, o bom do Merton é a partir do quarto período, tá? Num dia é ruim falar isso. Eu estou falando o Merton que vai respirando mais o tempo, né? Então começa em 55. Eu já estava com 1 ano de idade, nasci em 54. Peguei essa... Inicia quando ele se torna mestre de noviço. Então, ou seja, ele se torna mestre de noviço e vai ser mestre de noviço do cardeal nessa quarta fase. Aí tem as obras Novas Sementes de Contemplação, que nós vamos ler. Uns 3 ou 4 capítulos. Então, é da fase quarta de Merton, tá? E depois da quinta fase, que começa em 65, possivelmente, 65 a 68, quando ele morre. Né? Então, é o período da Ásia, quando ele começa a querer fazer viagem. O livro da Ásia é um livro póstumo, chama Diário da Ásia. É um livro belíssimo, que ele vai relatando a viagem que ele fez na Ásia, em vários lugares. Então, aqui você vê, são 2 páginas, né? Página 32 e 33, onde o Sibelius faz um apanhado do livro. E nessa última fase tem os livros Reflexões do Espectador Culpado, que é o meu livro dileto do Merton, editora Vozes, preciosíssimo esse livro, e o Zen e as Aves de Rapina, que é o livro dele sobre Zen Budismo. Na página 34, ele fala da conversão. Aliás, a questão da conversão, nós já estamos brigando com isso há muito tempo. O que é conversão, né, gente? Por que uma pessoa se converte? Essa é a minha briga, e foi até um tema da qualificação da Érica, muito forte. Normalmente, a minha tendência é achar a pessoa se converte quando tem uma crise. Você perguntar assim, você quer se converter? Ninguém quer se converter. Né? Se fala que quer, é bobagem, que é mentira. Ninguém quer converter. Você quer manter o seu mundo. Quando o seu mundo balança, e pode balançar, aliás, o Heidegger fala que a angústia está aí, apenas dorme. Essa frase dele é fortíssima, do que é metafísica, né? A angústia está aí, ela apenas dorme. Então, a nossa tarefa, como diz o Rubem Alves, é tentar manter encurralado o caos. Isso chama nomização. Você tenta manter o caos encurralado, mas você está o tempo todo ameaçado pelo caos. Não é? Todos nós. Todos nós somos uma pequena ilhota de sentido num mundo rodeado pelo demo, diria o Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, né? O demo está por todo canto. E você está tentando ali... A conversão ocorre quando essa zona de insegurança quebra a barreira de plausibilidade, de sustentação do seu mundo, e você se torna disponível para um novo mundo. Aí pode acontecer, nesse momento de vulnerabilidade, uma presença, uma palavra, um evento, um fato, que suscita em você a possibilidade de um novo mundo. Isso é normalmente a conversão. O Peter Berger chama isso de alternação. Você alterna de mundo. Mas normalmente ninguém quer alternar de mundo. A gente quer viver no nosso mundo
do jeito que, com a nossa conversa, com o nosso jeito de ser, né? Só que na qualificação dela, um dos membros da banca falou assim, por que a conversão não pode ser também uma graça e não só expressão de uma crise? É interessante, colocou um elemento novo, que é rico, e ela está pesquisando para tentar ver também que medida não é só a crise que provoca a conversão, é de repente uma graça, um toque dos anjos, sei lá, dos espíritos, que de repente pode acontecer, né? Lá no último parágrafo, ele usa uma expressãozinha interessante, o seguinte, ao contrário do que se poderia imaginar, estão vendo? Ao contrário do que se poderia imaginar, esse recolhimento e o voltar-se para a própria tradição na solidão da cela não leva a um fechamento. Ou seja, a solidão não leva a um fechamento. Essa é a tese que eu estou querendo defender aqui muito. A solidão não leva a um fechamento. Essa é uma visão equivocada. Por isso que o João da Cruz usou uma expressão muito bonita, ele fala solidão sonora, que é um oxímoro. O que é um oxímoro? É uma doideira. Música calada, isso é um oxímoro. Solidão sonora, oxímoro. A mística é feita de oxímoros. Essa dica do Sibelius aqui é preciosa, na página 34, quando ele fala que, ao contrário do que se imagina, o voltar-se para a tradição e para a solidão não provoca fechamento, provoca abertura. Por isso que aí termina falando, né, que esse jovem que se volta para a tradição, que é o Thomas Merton, ele vai assumir atitudes cada vez mais ousadas, abusadas, de segurar a corda e lançar-se na água da diferença. Aliás, é interessante sobre isso, não, deixa eu ver se eu botei aqui. Depois eu vou chegar nisso. Na página 35, ele fala de dois Mertons, tá? O primeiro Merton e o segundo Merton, que é o Merton desse período mas não tão fundamental aqui, né? Fala da censura que ele sofreu na página 36. Todos os livros dele foram censurados pela própria ordem. Ele tinha que passar pelas autoridades da ordem para publicar. Por exemplo, quando ele começou a dialogar com um budista zen, o Suzuki, os superiores dele falaram, você é louco de dialogar com os pagãos. Então, naquele tempo, você imagina, nos anos 50, não tinha muito diálogo do cristianismo com o budismo, né? Agora, na página 37, ele fala uma coisa muito preciosa aqui no meio da página, o Sibelius, ele fala assim, Merton não só está disposto a ouvir, como tem a ousadia de acolher. Quer dizer, não só ouve, mas acolhe. E aqui eu trago o Panikkar, num diálogo com um judeu, Pinchas Lapide, que é um rabino, e esse rabino levanta uma questão, que página que está? Deixa eu ver aqui. 44. Que é uma questão que eu nunca desenvolvi muito nos meus cursos, não, mas que eu achei muito interessante. Mas já falei de alguma forma, falei. E aqui o Lapide fala o seguinte, depois de tantos convênios interreligiosos, eu queria propor uma coisa nova. Devemos debater o que nós apreciamos nas religiões dos outros que não se encontram na nossa. Aqui está a pista. Ou seja, o que existe no outro que não tem em mim? Ou seja, quando você se relaciona com o outro traz para você algo que você não tem. Isso para o cristianismo é uma aberração.
Por quê? O cristianismo tem a suprema ideia de que ele já tem tudo. E o que os grandes autores de diálogo das religiões falam hoje? Por isso que a palavra enculturação é uma palavra complicada, como é trabalhada no cristianismo. Que é como se fosse assim, eu vou traduzir para o outro dentro da sua perspectiva cultural. Isso é um equívoco. Você pode até traduzir porque é uma troca de dons. Mas a verdadeira enculturação não só é uma tradução para o outro. A verdadeira enculturação é uma captação de elementos novidadeiros que o outro tem que eu não tenho. Ou seja, o cristianismo não tem determinadas coisas que o budismo tem, que o hinduísmo tem, e que quando você dialoga, você enriquece a sua visão do mistério. Seria a diferença provoca em mim uma experiência que eu não tenho do mistério. Ou seja, não só eu tenho luz. Por isso que quando o Thomas Merton vai falar lá no Diário da Ásia, uma frase que sempre irritou alguns alunos meus, ele fala assim, nós temos que avançar no cristianismo e ultrapassá-lo. Aí os alunos levam um susto, falam, por que ultrapassá-lo? Estou bem aqui. Mas ele está querendo dizer isso, quer dizer, você capta dimensões do mistério que você não tem na sua experiência. Isso então o Lapide falando, né? E aqui o Panikkar respondendo a ele vai falar a mesma coisa, quer dizer, se pode fecundar somente se ama reciprocamente. Então, no fundo, se você se fecha na sua tradição, você perde. Você acaba empobrecendo a sua visão de Deus. Se você se exclusiviza na sua tradição, você sai perdendo. Essa é a visão. Isso aqui, então, é o que o Sibelius fala na página 37. Quer dizer, você não está só disposto a ouvir, mas você tem a ousadia de acolher. Você acolhe aquilo que escapa à sua tradição. Né? Depois tem a parte da linguagem. O que é a linguagem mística? Página 39. 40, ele vai falar do que é a linguagem mística, a inefabilidade da linguagem mística. São todos temas importantes para o nosso curso aqui, tá? Né? Ele vai entrar nisso, questão da linguagem mística no segundo parágrafo da página 39. Né? E vai entrar com isso na página 40. Aí ele usa esse termo aqui na página 41, que é a técnica também da mística de São João da Cruz. Disparate. O que é o disparate? É o dislate. Dislate. O que é o dislate? Quando você fala daquilo que você não consegue dizer, você tem que fazer um disparate. Você tem que fazer uma linguagem igual o Rimbaud. Rimbaud é o tempo todo disparate, né? Fala o quarto que voa e começa a falar coisas que normalmente na linguagem comum quebra, a gramática não é capaz de dizer. Então você força a linguagem a dizer mais do que ela é capaz de dizer de uma forma abusada, que é dislate. Tanto é que o Rimbaud chegou a viver tal crise, fala, não dou mais conta de dizer com a poesia, eu vou virar vagabundo. E vai para a África, vai embora, larga tudo. Tem um livro que relata o Rimbaud II, né, que ele abandona tudo, falando, não dou conta mais, a linguagem é pobre, a poesia é pobre para dizer o que eu vivo. Aí vai virar doido, vagabundo, rompe. Né? Por isso que a mística e a loucura estão muito próximas, tá? São experiências limites. Experiências limites, né?